E aí pessoal, bora de Night of Chaos hoje, capítulo 9, Equipe E2. Após o caso especial de Josh, não houve mais interrupções, logo o processo foi concluído. Ao todo, de cerca de 500 pessoas, 25 estavam no nível 2 e, surpreendentemente, após Fernando e Josh, apareceram outras 3 pessoas no nível 3, o que atordoou os executivos do salão de recepção, mas por ter de atributos de magia 3 ou menos, não causaram tanta comoção. Depois de um tempo, o general foi ao centro do palco. Agora que o processo está concluído, após uma deliberação dos executivos do salão, iremos dar a vocês um número que aparecerá em sua pulseira. Com base nesse número, vocês formarão suas equipes. A cada 4 números equivale a uma equipe completa. Vocês serão levados por nossos funcionários a seus prédios e cada equipe receberá um pequeno apartamento com 4 quartos. Nos próximos meses, essa será a sua casa. Após Calfas dizer isso, ele recitou um encantamento próximo ao tabuleiro, então números apareceram nas laterais das pulseiras de cada pessoa. Fernando checou sua pulseira, nela constava o número 07 e E2. O número 7, provavelmente sua posição, enquanto o E2 deveria ser sua equipe. Ele achou estranho, já que foi o primeiro a chegar no salão de recepção, e seus atributos eram equivalentes ao nível 3. Mas ao se recordar das palavras dos executivos, ele imediatamente entendeu. Alguns daqueles executivos de merda devem ter propositalmente diminuído meu ranking no teste. Tanto faz. Apesar de tudo, ainda sou o sétimo entre 500 pessoas. Acho que é satisfatório. Depois de cada um receber seu número e equipe, alguns membros de baixo escalão chamaram as pessoas pela sua numeração, sendo chamadas em grupos de 100 pessoas. Como Fernando era o número 07, ele seguiu com o primeiro grupo. O grupo de pessoas foi levado por grandes corredores para as áreas esquerda da grande fortaleza do salão. Eles saíram da fortaleza e caminharam por algumas ruas por cerca de 10 minutos e logo chegaram na frente de um prédio que se assemelhava aos prédios normais da Terra, mas tinha algumas características levemente diferentes, como seu estilo arquitetônico mais rústico. Um dos 5 funcionários do salão, que liderou o caminho, foi à frente. Este é um prédio acendido para vocês pelo salão. Os apartamentos são divididos conforme equipe. Cada equipe tem 4 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma pequena sala. Eles são equipados com móveis simples e algum estoque de alimentos que deve durar por alguns dias. Porém, fiquem cientes que ninguém irá ficar cuidando de vocês. Depois, cada um receberá 10 pratas por mês e deverá providenciar suas próprias necessidades básicas a partir de então. Ninguém sabia o valor exato que 10 pratas representava, mas parecia ser um valor muito pequeno para manter a alimentação e outras necessidades por um mês. Vocês devem se apresentar ao salão amanhã às 6 horas para dar início ao treinamento de vocês e resolver outras questões, como receber o dinheiro de apoio ao recruta, bem como os seus equipamentos de iniciante. Vocês podem checar o horário ao tocar sua pulseira e dizer "Mostrar horário". Amanhã, os instrutores mostrarão melhor como usar as pulseiras. Agora, vocês devem descansar. Não se esqueçam da divisão por equipes. Após orientar eles, os funcionários foram embora. As pessoas estavam um pouco perdidas, mas foram entrando no prédio e começaram a procurar seus próprios apartamentos. Alguns foram conversando enquanto entravam. Droga, isso é tão surreal. Não dá pra acreditar em tudo que aquele cara chamado Calfas disse. Verdade, é tudo muito estranho. Mas não temos escolha. Só podemos aceitar a situação e seguir o fluxo. Além disso, a magia de fogo e as outras coisas são impossíveis de serem truques. Ontem eu estava confortavelmente na minha casa e agora tenho que me virar sem nada em um novo mundo. De tantas pessoas, por que eu? Enquanto as pessoas discutiam, Fernando subiu lentamente as escadas em busca do apartamento. Ele viu algumas portas da numeração E17 e E15. E quanto mais ele subia, menor era o número da equipe. Como a sua era E2, provavelmente estava no último andar. Ao chegar no último piso, ele viu alguém familiar. Era um homem chamado Josh Norton. O sujeito também reparou na presença de Fernando e olhou brevemente em sua direção. Mas, sem se importar muito, entrou diretamente no apartamento E1. O jovem pálido não ligou para o ar arrogante do homem. Ele simplesmente foi em direção ao corredor. Logo ele viu E2 numa porta e foi até ela. Parando para pensar, eles não nos deram chaves. Será que está aberta? Ele girou a maçaneta e entrou. Olhando em volta, viu uma pequena sala com uma espécie de sofá no centro, e na lateral uma pequena mesa com algumas cadeiras. Próximo à mesa, tinha um balcão de 1,2 metros de altura que dividia a sala e a cozinha. A cozinha era bem pequena, apenas uns 3 metros quadrados. Ele chegou à cozinha. Tinha um fogão um pouco estranho. Ao apertar um dos botões, o fogo acendeu. Fernando não sabia ao certo como funcionava, se era gás, magia ou outra coisa. Mas ao apertar novamente, o fogo apagou.
Ele deixou isso de lado e foi checar os armários. Dentro, tinha alguns alimentos estranhos em pacotes, e isso lhe causou dúvidas de como preparar qualquer coisa, já que nem sabia o que eram. Alguns pareciam grãos e outros se assemelhavam a verduras, temperos e outras coisas que ele não fazia ideia do que seriam. Também havia uma pequena pia próxima ao fogão. Será que neste mundo não tem geladeira, ou eles simplesmente não nos deram uma para poupar gastos? Fernando não sabia como iria armazenar alimentos frios sem uma geladeira, mas resolveu ponderar sobre isso depois. No fundo da sala havia um corredor com um final bifurcado. O formato era de um T. Lá provavelmente era onde estavam os quartos e o banheiro, então ele foi checar a situação dos mesmos. Logo no início estavam 2 quartos, um à frente do outro. Ele abriu a porta que estava à direita e olhou dentro. Havia uma cama simples e um criado mudo ao lado. Não tinha nem janelas. Foi então que percebeu que a iluminação vinha de um candelabro no teto e havia um interruptor próximo à cama. Toda a casa era iluminada dessa forma. Quando eles falaram que era só móveis simples, eles falaram sério. Esse lugar é um pouco desolado. Nem decorações tem. As coisas parecem antigas. Acho que a minha casa mofada na terra era melhor que isso. Fernando olhou dentro do quarto da frente e era exatamente o mesmo que o anterior. Vou ver um dos quartos do fundo. Talvez tenha janela. Ele seguiu ao corredor ao lado direito. Antes do fim, estava o banheiro. O mesmo parecia bem simples, com um vaso, um chuveiro e uma pia. Não parecia ter qualquer produto de higiene pessoal dentro. Imagino que devemos comprar nós mesmos, o que não tem aqui. Ele continuou em frente e foi para a bifurcação da esquerda. Na lateral estava uma porta, então abriu e entrou. Porém o que viu o surpreendeu. Uma garota estava sentada na cama apenas de sutiã e calça enquanto amarrava o cabelo. Fernando estava estupefato. De todas as coisas que ele podia esperar, uma garota com a parte do corpo seminua não estava nem no final da lista. A mulher imediatamente percebeu o jovem pálido e se levantou e colocou a mão em frente ao torso para cobrir a visão do seu sutiã e olhou para Fernando um pouco assustada. Ela era uma mulher linda, com cabelos castanhos negros, pele clara e olhos castanhos, parecendo ter em torno de 25, 30 anos, com um corpo extremamente curvilíneo e sedutor. Seus seios eram tão grandes que mesmo com os braços em frente era impossível cobrir a visão do seu sutiã. Fernando estava em choque. Ele nunca tinha visto uma mulher tão de perto de forma tão íntima, ainda mais uma com um corpo tão sedutor. Vendo que o jovem estava parado na sua frente, segurando a maçaneta com a cara de bobo, ela finalmente falou. Até quando você vai ficar parado aí me olhando? Sai do quarto! Disse com uma entonação um pouco irritada. Quando a mulher falou isso, finalmente Fernando veio a seus sentidos. Me desculpe, eu não sabia que você ouvia alguém aqui. Vou fechar a porta. Balbuciou enquanto fechava a porta e saía do quarto. Ele se escurou na parede atordoado, ainda com a visão da mulher em sua mente. Logo depois, a garota saiu do quarto, já de camisa e com os cabelos amarrados. Ela olhou para o rapaz pálido que estava na bifurcação do corredor e falou. Você também é da equipe E2? Eu lembro de você do salão. Sim, eu sou o número 7, Fernando Nóbrega. Me desculpe por isso, eu acho que eu havia sido o primeiro aqui. O jovem respondeu brevemente. Ele estava nervoso, mas conseguiu falar quase sem gaguejar. Tudo bem, não é nada demais. Eu provavelmente fui a primeira a entrar no prédio, por isso chequei um pouquinho antes e vim diretamente escolher um quarto. Foi erro meu não ter trancado. Falou calmamente. Ela viu que o rapaz em sua frente era muito jovem e estava meio sem graça, por isso não deu muita importância ao que aconteceu antes. Fernando estava aliviado pela mulher não ter ficado enfurecida. Bem, Fernando, acho que seremos parte da mesma equipe de agora em diante. Eu me chamo Carol Michela, sou da Itália. Meu número de equipe é 8. É um prazer conhecê-lo. Disse, dando um sorriso. O jovem pálido estava encantado. Essa moça sua frente era tão linda e tão simpática. Claro, o prazer em conhecê-la é meu. Fernando respondeu de forma cordial. Mas alguém chegou ou é apenas você? Carol perguntou enquanto espiava na direção da sala. Até agora, apenas nós dois. Depois de verificar a sala e a cozinha, eu vim escolher um quarto. Achei os da frente um pouco ruins, por não ter janela. Então vim dar uma olhada nesses de trás e vi você. Quer dizer, eu vou ver o outro quarto já que você escolheu este. Fernando disse um pouco envergonhado por quase deslizar na fala. Carol sorriu, achando engraçado o embaraço do rapaz à sua frente. Tudo bem, como chegamos primeiro, acho que temos o direito de escolher antes. Eu já vi o outro quarto e ele é igual ao meu. Na verdade, todos são iguais, só que esses do fundo têm uma pequena abertura na parte superior da parede. Não é muito, mas é melhor que os outros. Você deveria ficar com ele. Eles então continuaram conversando por alguns minutos sobre o apartamento e foram para a sala.
Fernando achou muito agradável conversar com ela, pois nunca tinha tido uma conversa tão agradável com uma mulher. Ela era tão simpática e legal. Se eu tivesse encontrado uma garota tão legal assim na Terra, eu provavelmente já teria resolvido meus problemas de timidez. É tão fácil conversar com ela. Acho que é minha garota dos sonhos. E pensar que vamos morar na mesma casa? Fernando pensou consigo mesmo. Assim que ele estava fantasiando em sua mente, a porta da sala se abriu e um homem moreno entrou diretamente. Então o sujeito olhou as pessoas dentro da sala. Aqui é o lugar da equipe E2, certo? Ele perguntou educadamente. Sim, isso mesmo. Você também é membro, né? Bem-vindo. Eu me chamo Carol Michela, e esse rapaz é o Fernando. A mulher simpática apresentou a si própria e ao rapaz pálido. Oi, Fernando disse enquanto assinava a cabeça. Obrigado. Sim, eu também sou da equipe E2. Eu me chamo Ronald. O homem respondeu enquanto entrava. Assim que ele ia fechar a porta, outra pessoa entrou no local. Era uma garota. Fernando estava surpreso, pois conhecia essa outra pessoa. Era a garota ruiva de antes, Emily Woods. Com licença, acho que esse apartamento é indicado na minha pulseira. Vocês poderiam confirmar para mim? A garota ruiva perguntou da porta. Foi então que ela notou Fernando, em pé, próximo ao sofá. Você aqui? Ela exclamou aturdida. A expressão do jovem se contraiu um pouco. Apesar de ter desculpado a garota, ele não gostava muito dela. Porcaria, não me diga que ela vai estar na minha equipe. Logo agora que eu pensei que tinha tido um pouco de sorte de ter uma colega tão legal como a Carol? Olhando a reação do rapaz, a mulher italiana imaginou que eles se conheciam e não se davam muito bem, então foi à frente. Deixe-me dar uma olhada. Qual o número que consta em sua pulseira? Carol disse enquanto se aproximava de Emily. Aqui está 05E2. Acredito que seja aqui. A ruiva respondeu um pouco irritada por ser ignorada pelo jovem pálido. Está certo, esse é o apartamento E2. Entre. A mulher de olhos castanhos respondeu simpaticamente. Carol, Emily e Ronald se apresentaram novamente. Eu e Fernando chegamos primeiro e escolhemos nossos quartos. Ficaremos com os dois do fundo. Espero que não se exportem. Respondem escolher entre os dois da frente. Carol disse em direção a Emily e Ronald. Claro, eu não me importo. O homem moreno respondeu calmamente. Tudo bem por mim. A ruiva também concordou. Cada um foi verificar seus quartos. Emily ficou com o da esquerda e Ronald com o da direita. Fernando também chegou ao seu quarto, e como Carol havia dito, não havia tanta diferença. Apenas uma pequena abertura na parte superior da parede. Depois que todos terminaram, foram à sala. Acho que deveríamos tentar cozinhar algo. Desde o salão não como nada, Ronald disse. Verdade. Alguém aqui é um bom cozinheiro? Carol perguntou. Fernando, que estava um pouco quieto desde a chegada dos dois novos membros, falou. Eu não sou muito bom, mas sempre consegui me virar sozinho na cozinha. Mas não faço ideia de como preparar essas comidas estranhas. O jovem disse enquanto ia à cozinha mostrar os alimentos. Realmente é bem diferente. Ronald falou enquanto pegava um pacote de grãos vermelhos redondos. Vamos apenas tentar. Acharemos um jeito de preparar isso. Eu te ajudo, Fernando. Eu sei cozinhar um pouco também. Carol falou enquanto se aproximava do rapaz da pequena cozinha. O local era muito pequeno e apenas 2 pessoas cabiam ali. Então Emily e Ronald se abstiveram de ajudar. Eles se sentaram na pequena mesa próxima à cozinha enquanto conversavam entre si com Carol. Fernando, de vez em quando, também falava algo, mas ele não se sentia tão à vontade como quando conversou com Carol sozinha. A propósito, Fernando, você não é o cara com atributos de magia 7? Ronald perguntou ao jovem. Me lembro disso por causa de todos os problemas que você teve. Aqueles investidores do salão foram tão imbecis. Eu só não entendo por que você se classificou como 7, se você já é nível 3. Emily e Carol estavam curiosas sobre isso. Tendo em vista apenas seus atributos, ele deveria ser o número 2. E mesmo que ele não se classificasse para a equipe 1, ele deveria ser o número 5. Eu não faço ideia. Provavelmente aqueles caras estão pegando no meu pé por não ter me saído bem no teste da pedra de compatibilidade. Fernando respondeu sem se importar muito. Aqueles caras são realmente babacas. Carol falou com um pouco de raiva. Se fosse eu, acho que não ia engolir isso calado, Ronald disse. E o que você faria? Lembrou do homem que foi ferido pelos guardas apenas por pedir por respostas? Aquilo foi assustador. Emily disse ao se recordar da situação. Eles continuaram conversando por um tempo. Logo, Fernando e Carol terminaram os alimentos. Apesar de não fazer ideia do que eram, eles conseguiram fazer algumas coisas gostosas. Porém, alguns acabaram ficando com gostos horríveis pelo fato de terem imaginado ser algo salgado e na verdade ser doce. Mostrar horário, Ronald disse, enquanto tocava sua pulseira em seu pulso. Já são 22h10. Acho melhor descansarmos.
Hoje foi um dia bem estranho e amanhã teremos de estar no salão às 6. O rapaz mulato falou ao bocejar. Sim, acho que vou me banhar e vou dormir também. Só uma pena que não tínhamos nos dado outras mudas de roupas, Fernando disse. Na verdade, no criado mudo dos quartos tem calças, camisas e sapatos, além de uma toalha. Vocês podem tentar ver se cabem em vocês, Carol disse. Depois de tomar banho, Fernando foi para o seu quarto. Ele vestiu a roupa que estava no criado mudo, uma camiseta simples cinza de um material resistente e uma calça preta. Era algo bem apático, lembrava as vestimentas de prisioneiros, mas eram melhores do que sua roupa surrada, então resolveu usar. Bem, acho que vou dormir. Vamos ver o que nos aguarda amanhã neste lugar. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um capítulo. O que vocês acharam? Já deixou o like? Se não deixou, lembre-se que o projeto depende do engajamento. Nos ajude a crescer compartilhando e deixando seu like. É realmente muito importante. Enfim, muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Espero que estejam gostando. Que Deus nos abençoe. E até a próxima. Valeu!